Queria convidar a jornalista Amanda Clay para conversar com o ministro Haddad. Ministro Haddad. Ministro, bom dia. Que honra conversar com o senhor. Bom dia a todos presentes. Desde já agradecemos a sua presença aqui em nome do BTG Pactual. Ministro, essa é provavelmente a última CEO Conference que o senhor participará como ministro da Fazenda. É lógico que estará sempre convidado a voltar. Então, queria olhar um pouco para trás, para esses últimos 3 anos, e também falar um pouco sobre um eventual governo Lula 4 e qual seria essa política econômica. Então, começando com a sua contribuição, qual o seu principal legado nesses 3 anos à frente da Fazenda? Bom, primeiro, agradecer ao André e toda a equipe do BTG por mais essa oportunidade. Agradecer a você, Amanda, a gentileza de fazer essa entrevista. Agradecer aos presentes. Desejar um grande 2026 para todos nós, do ponto de vista dos negócios, do crescimento do Brasil, da justiça social. Eu acredito que não resta dúvida que a coisa mais impressionante que foi possível fazer, porque tudo concorreu para isso, Congresso Nacional, a equipe econômica, foi a reforma tributária. A reforma tributária, eu acredito que ainda as pessoas não têm condição de entender a profundidade da mudança que vai acontecer nos impostos sobre consumo no Brasil. Porque hoje nós temos um dos piores sistemas tributários do mundo, atestado pelo Banco Mundial. A última avaliação nos colocava na posição 184 de 190 países avaliados. Quer dizer, uma posição vexaminosa. E eu acredito que, não só com a emenda constitucional e as leis complementares aprovadas, como com o sistema operacional 150 vezes maior que o PIX, que já está em operação no SERPRO, nós vamos saltar para um dos melhores sistemas tributários do mundo. Isso é a própria carreira da Receita que atesta, porque eles estão visitando vários países com sistemas tributários muito modernos e que não terão o nível de digitalização e transparência que o sistema tributário brasileiro, não apenas com desoneração de investimento, desoneração de exportação, desoneração de bens essenciais, como cesta básica, medicamentos e tudo mais, mas com nível de transparência que vai ser dado para que o cidadão saiba exatamente qual que está sendo a sua contribuição no ato da compra. O encadeamento disso com split payment, enfim, uma série de mecanismos inovadores, cashback, no caso de alguns produtos, uma série de coisas novas. Agora, a reforma tributária, essa vai entrar para a história, e eu acredito que 1º de janeiro do ano que vem isso já esteja claro para todos nós. Penso que os governadores, ao adiar um pouquinho a entrada em vigor do ICMS e ISS, fazem com que os seus efeitos se diluam um pouco. Mas eu acredito que o Brasil vai se tornar cada vez mais destino de investimento estrangeiro, em função das vantagens competitivas que já tem, mas, sobretudo, em função da reforma tributária. Agora, paralelamente a isso, nós corrigimos inúmeras distorções do nosso sistema econômico, também com a tributação da renda em vários âmbitos, né? Fundos que não eram tributados, a maneira como se encontrou de tributar dividendo, levando em consideração o imposto pago pela PJ. Tem muitas inovações na área de seguro, na área de crédito, né? Crédito do trabalhador, uma série de... o sucesso que o EcoInvest está angariando, inclusive com um mecanismo de hedge inovadores para o investidor estrangeiro se sentir mais à vontade. Acho que tem uma série de mecanismos institucionais novos, produtos novos, que ainda não são de total domínio, porque, obviamente, que o tema fiscal acaba monopolizando o noticiário.
e, apesar de monopolizar o noticiário, em geral, com desinformação. Então, é uma situação curiosa, que é o tema mais discutido nos últimos 3 anos, em geral, é de baixa qualidade técnica o nível da discussão. Vamos ter tempo de falar sobre isso também, ministro. Eu queria, antes, dar um passo atrás, porque o senhor, nessa relação com a Faria Lima, teve muitos altos e baixos, mas, de uma forma geral, foi tido como um interlocutor e um parceiro confiável, que passou muito credibilidade e ajudou a mediar essa relação com o partido de esquerda, que normalmente tem uma visão de mundo muito diferente desse público aqui. Mas o senhor teve alguns momentos turbulentos, final de 2024, com o pacote fiscal que ficou aquém do que o mercado desejava, em 2025, com o aumento do IOF. Como foi para o senhor desempenhar esse papel com a Faria Lima? Nem o PT é esse demônio que o mercado enxerga, nem o mercado é esse demônio que o PT vê? Olha, esse cargo aqui é um pouco desafiador, né? Inclusive porque o momento que a gente iniciou os trabalhos ali era um momento de muita confusão, inclusive do ponto de vista diagnóstico do que tinha acontecido em 2022. Eu tenho insistido numa adição de 3 parcelas, muito simples de entender, que é o orçamento que o governo anterior mandou para 2023, que tinha 63 bilhões de déficit. Isso, o orçamento encaminhado pelo governo anterior. Faltando os 44 bilhões de precatórios extra, porque a PEC foi considerada inconstitucional, a PEC do calote, pelo Supremo Tribunal Federal, e faltando o reajuste do Bolsa Família, que foi dado no dia 1º de agosto de 2022, para tentar reverter o quadro eleitoral daquela eleição. Somando tudo, você tinha um déficit contratado, esquece formalidades, PEC da transição, o déficit contratado para 2023, quando eu cheguei do Egito com o presidente, onde eu fui convidado para assumir a Fazenda, era de 1,6% do PIB. Déficit primário contratado. E essa conta é uma adição de 3 parcelas. Ela é incontornável, essa conta está lá, não tem o que fazer com ela, não dá para botar debaixo do tapete. Então, a primeira conferência que eu fiz aqui, eu dizia, nós estamos dando um problema de 200 bilhões de reais. Eu não estou falando do Fundeb, eu não estou falando do BPC, eu não estou falando de emenda parlamentar, eu não estou falando da indenização devida aos governadores por conta do ICMS combustível. Esquece tudo isso aí. Eu estou falando de uma coisa estrutural que até hoje não é considerada sequer das centenas de editoriais escritos contra o governo sobre a pauta fiscal. Agora, qual foi o déficit do ano passado? 0,48% do PIB. De 1,6 para 0,48, você reduziu 70% do déficit primário. Eu gostaria de ter ido além? Gostaria de ter ido além. Agora, você tem que negociar com o Congresso, que tinha acabado de aprovar aumento de despesa. Né? O Fundeb foi contratado até este ano, a escadinha de capitalização do Fundeb. As regras de flexibilização de elegibilidade do BPC foram contratadas em 2021. Então, como é que você equaciona tudo isso, né, com o clamor, que eu entendo, da Faria Lima, mas, assim, como dizem os baianos, eu só sou um só, né? Então, você tem que... E uma crise política também contratada. Porque você imagina o presidente Lula assume a presidência e fala, olha, lembra os R$600? Não é mais, é 400 agora, porque não está no orçamento. Bolsonaro esqueceu de colocar no orçamento para 2023 o aumento que ele deu a partir de 1º de agosto de 2022. São coisas impossíveis, inviáveis do ponto de vista político. É fácil você estar atrás de um computador dizendo o que o ministro da Fazenda tem que fazer. Agora, tem Supremo, tem Congresso, tem Faria Lima, tem mercado, tem setor produtivo, tem Palácio do Planalto, tem muita coisa para gerenciar. Agora, do ponto de vista profissional, o pessoal fala que é o pior emprego do mundo, e eu falo, eu recomendo para todo mundo
se conseguir ser ministro da Fazenda, tentar. Porque é muito interessante você conhecer o Brasil a partir daquela cadeira. Ministro, eu vejo que para o senhor é muito importante passar, eu acho que essa parte do fiscal a limpo, né? Eu acho que até para a sua biografia. É porque o que o mercado e o setor privado normalmente olham, por mais que o senhor repita, respeitamos e atingimos a meta fiscal proposta durante todos os anos, mais do que no governo Temer, mais do que no governo Bolsonaro, é que o mercado e o setor privado estão olhando para uma coisa chamada trajetória da dívida, e essa é ascendente. O PT, em 2023, final de 2022, começo de 2023, pegou com 71,7%. Isso foi escalando até 78,7% agora, deve chegar a cerca de 80%. Então, a minha pergunta para o senhor, e a gente teve um PIB que cresceu em média 3% nesses 4 anos do governo PT, uma receita que cresceu em média 3%, uma despesa que cresceu 5%, né, segundo dados dos economistas. A minha pergunta para o senhor é que, ao final desse governo, você vai ter uma dívida de cerca de 80% do PIB, são 10 pontos percentuais a mais. Dá para colocar isso tudo na conta do aumento dos juros do Banco Central, na conta do governo passado, com precatórios e com os ajustes não feitos, ou o senhor faz algum tipo de meia-culpa? Bom, eu acredito em duas coisas. Primeiro, é muito importante cuidar do Banco Central, porque o Banco Central ele pode efetivamente contribuir muito ou prejudicar muito os governos e o país. Então, eu sou muito atento a tudo que o Banco Central diz e faz, porque vamos pensar do plano real para cá. Nós tivemos alguns episódios dramáticos em relação à política monetária. A crise cambial de 99, né? Logo depois da reeleição do presidente Fernando Henrique, caiu o presidente do Banco Central, e depois veio um outro e que largou a Selic a 25% e a inflação a 12%, quando o presidente Lula tomou posse. Então, eu olho para isso e vejo, é um problema. Quando a dívida brasileira, a dívida pública brasileira caiu, né? Como é que ela caiu recentemente? Você tem que olhar para isso também, né? No governo Bolsonaro tem uma queda da dívida pública. Fixaram o juro a 2%, o câmbio disparou, a inflação vem na sequência, chegou a 2 dígitos, não se reajustou nenhuma despesa, a dívida caiu. Mas caiu pelo quê? Caiu porque foi feito esforço fiscal? Na minha opinião, não. Caiu porque com o juro a 2% e uma inflação que chegou a 13%, não tinha como a dívida não cair. Então, essa questão da dívida, na minha opinião, tem que ser vista na sua complexidade, não é uma coisa simples. Eu, inclusive, outro dia disse que eu entendia que o juro a 2% acabou com a chance de reeleição do governo anterior. Na minha opinião, foi um dos fatores que explicam, estou falando como cientista político, que explicam a derrota do Bolsonaro, porque como é que você entra num ano de eleição com uma inflação de 2 dígitos? Depois fizeram aquela maquiagem com a gasolina, que arrebentou as contas estaduais e arrebentou as contas também federais, né, com a desoneração de PIS/COFINS e ICMS do combustível. Então, olha a complexidade do que aconteceu em 2022. Se a gente não olhar para o filme, a gente não vai entender. Agora, quando eu digo que eu não vejo muita razão para o juro real continuar subindo como está, porque uma vez que a inflação está caindo e o juro nominal está estável em 15%, o juro real está subindo. Eu não estou querendo macular a reputação da autoridade, mas não estou dizendo, eu estou fazendo uma reflexão que qualquer pessoa pode fazer. Eu entendo que um juro real desse, você não consegue contrapor com nenhum nível de superávit primário. Entendeu? Então, você tem que trazer ele, você tem que continuar tomando as medidas necessárias para equilibrar as contas, né? E eu estou dizendo para você que o déficit fiscal do Brasil caiu 70% de quando eu assumi para agora em 2 anos. Eu estou falando de 2023 para 2025. E eu não tenho dúvida que o resultado fiscal de 2026 vai ser melhor. Ou seja, nós estamos indo para o 3º ano de ajustes das contas públicas. Entendeu? Então, eu não consigo... E eu já vi momentos em que a economia brasileira está com um déficit primário de 2%, com juro real menor.
Ministro, Hã? vamos tratar de todas essas questões, que eu acho que agora a gente precisa olhar para frente. Por exemplo, no eventual governo Lula 4, até agora a Fazenda tem feito essa recomposição do orçamento pelo lado das receitas. Aí todo o mercado, os economistas dizem, não, precisamos fazer o ajuste pelo lado das despesas. Eu imagino que algumas soluções já devem estar sendo estudadas pela Fazenda. Queria que o senhor nos dissesse quais. Os economistas falam em desvinculação das receitas de saúde e educação, desindexação de BPC e Previdência do salário mínimo, que eu imagino que seja um tema muito árido e difícil, sensível para o PT, revisão de mais gastos tributários, uma revisão do arcabouço fiscal, em vez de repente, um crescimento real de 2,5%, um pouco menor. O que está sendo estudado? O que é viável? Como é que a gente olha para essa agenda econômica do potencial Lula 4? Olha, a primeira coisa assim, que eu diria é o seguinte, eu não vou entrar no mérito dos parâmetros, tá? Porque parâmetro você discute à luz da situação objetiva que você vai herdar. Então, o ministro da Fazenda vai olhar para os parâmetros e ele vai poder ajustar de acordo com o que você está dizendo. 2,5 é muito, vou trazer para 2, vou relaxar, vou apertar. Agora, a arquitetura do arcabouço, eu não abriria a mão. A arquitetura é muito boa, porque você uniu um critério da lei fiscal, da lei de responsabilidade fiscal do ano 2000, que é você ter meta, né, de resultado primário, mas você não descuidou de fixar uma regra de gasto, que eu penso que faltava na lei de responsabilidade fiscal. Então, o que eu fiz, salvo o melhor juízo, mas eu não me arrependo de ter feito, é de ter combinado o melhor dos dois instrumentos testados ao longo desses anos, com uma dimensão anticíclica importante. Ou seja, tem um terceiro elemento aí, que foi incluído no arcabouço fiscal, que é a dimensão anticíclica. Se você combinar esses três fatores, meta de resultado primário, regra de gasto, mais cláusulas anticíclicas, eu penso que é uma arquitetura da qual eu, pessoalmente, não abriria a mão. Agora, todo mundo tem razão quando diz, olha, a dinâmica preocupa, porque isso só é sustentável se a gente for lá na microeconomia ali e ajustar determinados componentes do orçamento que estão fora, né, do espírito do arcabouço. Eu tentei fazer parte disso no final de 2024, com enorme dificuldade no Congresso Nacional, inclusive, porque é difícil você convencer as pessoas a mexer com determinados tabus, né, que não são... Agora, nós vamos chegar num momento, assim, até pelo nível de investimento que é feito em assistência, por exemplo, está se discutindo o seguinte, será que com esse nível de investimento em assistência social, não seria o caso de fazer o que o presidente Lula fez em 2003, que estava cheio de programa, e o Bolsa Família nasceu como o grande guarda-chuva de um programa que ganhou o mundo e reputação, inclusive perante todos os especialistas, organismos internacionais. Talvez nós estejamos numa situação que permita uma arquitetura nova do ponto de vista do dispêndio, sobretudo de natureza assistencial. Unindo que programas sociais, por exemplo? Não, por exemplo, a discussão sobre renda básica, por exemplo, é uma discussão que vai nessa direção. Todo mundo defende a renda básica por quê? Porque ela parece mais racional, à luz das inúmeras demandas sociais legítimas que existem, né? Até no último congresso do PT, que foi no final dessa semana, para variar, o Suplicy estava mais uma vez dizendo, olha, eu estou há 20 anos falando que o caminho talvez seja a renda básica. Então, o senhor está defendendo uma renda básica, no lugar de ter uma Bolsa Família e uma série de auxílios, BPC? Eu estou defendendo o seguinte, para ser bem específico. Eu estou dizendo que, assim como o governo Fernando Henrique legou uma série de programas que depois puderam ser organizados de uma maneira inovadora, na minha opinião, com vantagens, eu entendo, olhando para o orçamento, que talvez o Brasil esteja maduro para uma solução mais criativa. Esse desenho vai ter que ser formulado e validado com os candidatos, né, com o candidato a presidente do PT. Mas vocês estão fazendo isso na Fazenda já?
Tem estudos, inclusive, que não são da Fazenda, são de pessoas próximas, mas eu não sei, não foi submetido ao presidente da República, não existe ainda um programa de governo, né, para ser lançado por ocasião das eleições. O que eu estou dizendo é o tipo de discussão que está sendo feita entre os técnicos, inclusive do Estado brasileiro, não necessariamente ligados ao governo, mas que são lá de carreira e que veem nessa conjuntura uma oportunidade de repensar essa questão de uma forma mais moderna, né? E para diminuir o gasto. Não é questão de diminuir. Ou deixar, talvez, Vê bem, mais eficaz. Quando você cria uma regra de gasto, né, o que você estava dizendo é o seguinte, por exemplo, se você pegar o gasto primário médio do governo Temer e do governo Bolsonaro, como proporção do PIB, o gasto do governo Lula é muito menor, como proporção do PIB. Ou seja, se o PIB está crescendo mais e o gasto está crescendo menos que o PIB, evidentemente que a despesa como proporção do PIB está caindo. Então, isso às vezes isso pode não significar, e a beleza da economia é você ver a dinâmica da economia. Porque se você puder contar, e eu sempre fui da tese, e eu continuo sendo, de que o Brasil ele não pode abdicar de crescimento, porque senão não vai ser para valer o ajuste fiscal, você vai ter um problema ali adiante. Você faz um ajuste fiscal um pouco inteligente, né, congela tudo, você vai legar para o teu sucessor um problema para ele resolver. Se você encara esse desafio dinamicamente, você consegue crescer um pouco mais, manter a inflação controlada, garantir emprego, você consegue uma trajetória mais sustentável, ainda que no curtíssimo prazo, alguém mais ortodoxo pudesse dizer, eu meteria a faca aqui de uma vez por todas e resolvi o problema. Primeiro, tem condições políticas de fazer isso? Segundo, é o mais estável do ponto de vista temporal? É o que produzirá o melhor resultado na dinâmica da economia brasileira? Nós olhamos para tudo isso para tomar as nossas decisões, inclusive o ambiente político de aprovar essa ou aquela medida. Então, tudo somado, eu tenho muito orgulho do trabalho que a Fazenda, que o planejamento, que o governo fez. Acho que nós estamos colhendo boa parte. Ontem, por exemplo, nós lançamos títulos de 30 anos. 30 anos. O que nós pagamos de spread é grau de investimento. Nenhum país que tem grau de investimento como o Brasil, assim, grau de investimento com as características do Brasil, uma economia com as características do Brasil que tem grau de investimento, não paga um spread menor do que a gente pagou ontem no lançamento de título de 30 anos, de 10 anos. Isso significa dizer que o olhar externo sobre o Brasil tem sido reiteradamente muito melhor do que o olhar interno. Se você olhar os relatórios dos organismos internacionais, eles sublinham os avanços. E, muitas vezes, eu já vi editorial de jornal criticando a agência de risco por ter melhorado a nota do Brasil. Então, é como se eles se sentissem ofendidos. Pô, a gente está falando que está tudo errado aqui, vem esse organismo internacional dizer que não é bem assim. É um jornalismo que se ofende com a técnica. É estranho o que nós estamos passando. É muito estranho, porque a propaganda negativa vem de dentro, entendeu? Ela vem mais de dentro do que de fora. Aí entra, em janeiro, nós fechamos com a maior entrada de... Entrou mais dinheiro de fora em janeiro no Brasil do que o ano passado inteiro. A Bolsa está batendo 190 mil pontos, o dólar derretendo, o dólar que ia estar a 7 está derretendo, a inflação que ia estar a 6 está dentro da meta. Mas está tudo sempre muito errado. Então, ministro, vamos tá bem, eu não tenho questionamento a fazer. O jornal tem dono, ele fala o que ele quiser. Mas, assim, não é o que eu sinto, entendeu? Não é a minha percepção. E eu acredito que tem trabalho para fazer, mas quem quer que herde o legado desse mandato vai encontrar uma situação muito mais confortável do que eu encontrei. Isso aí eu não tenho a menor dúvida.
Ministro, A vamos menor tentar- dúvida. E o papel do ministro da Fazenda é esse. Vamos entregar um país avançar, que melhor agora do que o meu encontrou. papel é tentar ser conciso e passar por diversos temas aqui. Vamos falar de Banco Central. O senhor indicou para a diretoria do Banco Central Guilherme Melo, que é o seu secretário atual de Política Econômica. Ele é visto pelo mercado como alguém com um perfil mais heterodoxo, mais desenvolvimentista. Também tem o Tiago Cavalcante, professor da Universidade de Cambridge. Como é que o senhor responde a essas críticas do mercado em relação ao Guilherme Melo? Quando é que o presidente Lula vai bater o martelo sobre essas indicações? Primeiro que não funciona assim, né? O presidente, ele consulta os seus principais interlocutores na área econômica e pergunta se a pessoa tem alguma sugestão. Não é uma indicação, é uma sugestão, né? Eu recebi dessas duas pessoas uma indicação de que tinham disposição em colaborar com o Brasil nessa posição e fiz chegar tanto ao presidente do Banco Central quanto ao presidente da República 90 dias atrás. O Galípolo concordou? Vocês conversaram antes? Mas quando a gente sugere um nome, é para avaliação. Não existe... É para avaliação. Olha, essas duas pessoas... Eu conheço o Tiago Cavalcante há muitos anos, eu conheço o trabalho que o Guilherme fez nesses 3 anos e me senti muito à vontade de dizer que essas duas pessoas tinham pretensões nessa direção. Qual é o problema? Agora, quando surgiu o meu nome para ministro da Fazenda, a reação foi muito pior do que a do Guilherme Melo. Muito pior. Teve gente que se desesperou. Teve gente que se desesperou, deve ter vendido a ação, deve estar arrependido, porque hoje está 190 mil pontos a Bolsa. O ministro... Teve gente que comprou dólar a R$6, deve estar arrependido, porque hoje podia estar comprando a 5,20. Então, é do jogo a pessoa não gostar, não simpatizar, não confiar. E aí você entrega um trabalho, quem acreditou ganhou dinheiro, quem não acreditou perdeu dinheiro. Mas a reação ao meu nome foi muito pior. Ministro, o PT está fazendo muitas críticas à autonomia do Banco Central. Diz que é uma coisa que veio do governo passado, o líder do PT até falou em rever que essa autonomia é muito absoluta, citou o caso Master, e eles terão uma reunião com o senhor, segundo a bancada disse, após o Carnaval. Não sei se o senhor vai estar lá, daqui a pouco o senhor me diz se está no cargo ou não. O Pedro Xay, que é líder do PT, a bancada do PT, eles estão relativizando, acham que a autonomia do BC deve ser mais relativa. Tem alguma chance desse assunto ser revisto? E já deixo emendar também com o Conselho Monetário Nacional, porque na resolução política aprovada pelo Diretório Nacional, eles também defenderam uma revisão da meta de inflação. Disseram que esse centro da meta de 3% é muito baixa. O que o senhor acha? Olha, todo partido vai fazer discussão sobre o que entender pertinente. Não tem chance de rever meta de inflação, por exemplo, 3%, é isso. Amanda, eu respondo pelo Ministério da Fazenda, né? Quando eu sou chamado para falar no PT, numa faculdade ou aqui, eu falo exatamente a mesma coisa. Quer dizer, as decisões que eu tomei como ministro da Fazenda, muitas vezes colegiada com a Simone, com o Galípolo, no caso do CMN, né? Ou com o Roberto, né? Porque vamos lembrar que até outro dia o Roberto era o presidente do Banco Central. Foram decisões colegiadas e foram tomadas, na maioria das vezes, por consenso. Quando nós mudamos aquela regra que, na minha opinião, parecia absurda, que era do calendário gregoriano, todo ano a inflação tem que ser de 3%. Nós falamos, isso não faz o menor sentido, não tem em nenhum lugar do mundo. Ela foi, inclusive, muito bem compreendida pelo mercado, quando eu falei, essa meta é contínua, ela é um objetivo a ser atingido com seriedade, com responsabilidade. Mas a autoridade monetária tem condições de, junto ao Conselho Monetário Nacional, estabelecer uma estratégia para o atingimento dessa meta que seja racional, né? Que seja organizada a trajetória para não causar rebuliço, dependendo das circunstâncias. Então, o senhor vê que a essa economia meta como tiver adequada? Eu estou respondendo pelo um trabalho que eu já fiz, né? Eu estou aqui dizendo, olha, as decisões que eu tomei até aqui, tem muita coisa que eu gostaria de ter feito que não vi condições políticas de fazer, ou porque o Congresso... Sim, agora,
eu respondo pelas decisões que eu tomei e eu estou muito confortável com as decisões que eu tomei. Mas daqui para frente o senhor vê alguma chance Daqui para dessa frente, você meta tem que mudar? perguntar para daqui para frente quem que vai sentar Vou no perguntar para o Durigan, mas ele é seu aliado. Vocês discutem Mas isso internamente, ministro? você não vai conseguir, numa democracia, calar um partido, sobretudo democrático como o PT. Vão ter muitas vozes. Não, Agora, quando você está no governo, você tem que olhar um conjunto de variáveis conjuntamente, né, que muitas vezes gera constrangimentos reais que precisam ser observados para você não causar disfuncionalidades. Então, essas decisões são muito delicadas, como foi delicado tomar a decisão de mudar do calendário para a meta contínua. Mas o senhor, então, está abrindo espaço para revisão. O senhor acha que para frente pode ter essa discussão de rever a meta de inflação? Eu respondo pelo que eu fiz e que eu manteria, se eu permanecesse. O senhor manteria, então, Manteria. se permanecesse em 3%. Ministro, vamos falar um pouco de caso Master, que acho que é importante fazer um pouco essa exumação do caso Master, porque a Faria Lima sempre diz, olha, a gente está alertando aqui há muito tempo sobre a insustentabilidade do modelo, sobre o estresse que isso impõe, o risco que isso impõe ao FGC, e de fato aconteceu. O senhor disse que o Galípolo, que é a pior fraude da história bancária do país, que o Galípolo herdou um abacaxi e que teve que tomar as medidas necessárias. O que deu errado? Quem é responsável? Como é que esse caso se encaixa na sua cabeça? Como o senhor vê? Olha, eu penso que tem autoridades que estão incumbidas de fazer essa avaliação, tanto dentro do Banco Central, que abriu um inquérito interno, um processo administrativo inquérito para apurar eventuais responsabilidades, se tem ou não, é essa equipe que vai dizer, como tem Polícia Federal, Ministério Público, que está também incumbido de esclarecer os fatos. O fato concreto é que o Banco Master, até 2024, teve um crescimento exponencial que foi estancado assim que o Galípolo tomou posse, porque se deparou com uma situação muito preocupante em relação ao que se verificava ali sobre isso. Então, o banco, desde a posse do Galípolo, não teve um crescimento, muito pelo contrário, e ele começou a perquirir ali o que estava dentro daquele balanço. E pior do que tudo é que, logo na sequência dessa pesquisa mais profunda, descobriu uma fraude de 12 bilhões de reais. Né? Bom, diante disso, não havia muito o que fazer, né? Diante de uma fraude, né, desse tamanho, à luz não apenas do patrimônio do próprio Master, como do patrimônio do banco que comprou uma carteira fraudada. Mas o senhor acha que pode ter havido negligência da gestão anterior? Isso quem tem que responder não sou eu, porque eu não estou lá para investigar. O que eu estou dizendo é que, no período de 6 anos até 2024, o Banco Master teve uma explosão de crescimento. E quando eu tomei ciência do que estava acontecendo, inclusive porque a CVM acabou sendo afetada, vamos nos lembrar que, antes da liquidação do Banco Master, a maior operação foi da Receita Federal na REAG. E quando a operação da REAG aconteceu, já tinha indício de que o Master estava envolvido ali. Então, começou também com o trabalho da Receita Federal, que é da Fazenda Nacional, do Ministério da Fazenda, a atuação contra a fraude, como é dever da Receita Federal fazer. Aliás, não só REAG, Master, mas assim, a Receita, desde que eu tomei posse, porque eu tenho essa visão de que nós precisamos atacar esse tipo de problema. Eu fiz isso na Prefeitura de São Paulo. Eu desbaratei 4 esquemas de corrupção bilionárias na Prefeitura de São Paulo. E eu não ia perder a oportunidade de fazer isso no Ministério da Fazenda. Coisa pouco usual, porque, em geral, o ministro da Fazenda não gosta de se envolver com essas coisas. Mas é atribuição da Receita Federal não investigar, mas fiscalizar. Então, a Receita estourou a REAG com provas robustas de fraude, o Master já estava envolvido, ato contínuo, BC liquida o Master, apuram-se uma série de irregularidades. Agora, como é que esse banco atingiu essa dimensão? Aí, alguém vai responder como é que essa coisa chegou nesse patamar
Ministro, no Você FGC... tem um balanço de 80 bilhões de reais que ninguém sabe quanto vale os ativos inscritos nesse balanço. Se vale 10, se vale 20, se vale 40, ninguém sabe. O FGC agora, os bancos vão ter que antecipar a contribuição e ainda serão cobrados uma alíquota extraordinária para compor esse rombo aí estimado em 55 bilhões de reais deixado pelo Banco do Vorcaro. Tem que passar pelo Conselho Monetário Nacional esse pedido, pleito dos bancos de reduzir compulsório. Qual a sua visão? Olha, a regra geral, esse assunto do FGC, ele, tendo ou não que passar alguma medida pelo Conselho Monetário Nacional, algumas não tem que passar, algumas já passaram. Ao longo desses últimos meses, o Galípolo me ligou algumas vezes pedindo voto da Fazenda e do Planejamento para determinados atos, né, que tinham que ser validados pelo CMNE em relação ao FGC. Né? Agora, uma reforma mais estrutural está sendo discutida, porque, efetivamente, ninguém quer passar por esse aperto outra vez. Ou seja, a legislação não se mostrou suficientemente robusta para evitar uma operação como essa, né, que colocou muita coisa em risco. Felizmente, não foi um risco sistêmico, mas ele, enfim, ele ganhou proporções e envolveu mais de uma instituição, como nós estamos vendo, a liquidação de outras instituições na esteira do Banco Mas. Isso não pode voltar a acontecer. Então, uma reforma estrutural. Agora, isso, o Banco Central tem técnicos que estão conversando com o sistema regulado para encontrar um denominador comum. Porque muita gente fala, não pode restringir demais o FGC, porque senão você vai limitar a concorrência, tem todo esse debate acontecendo. Agora, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, porque o que aconteceu também, ninguém pode querer manter regras que permitiram esse descalabro, né, voltar a acontecer no Brasil. Nós temos que aprender com esse caso e fechar as brechas que permitiram a fraude, a irresponsabilidade. Né? Ministro, a gente tem pouco tempo. Vamos falar de eleição? O senhor não achou que fosse escapar, né? Quando é que o senhor sai? Já tem data para deixar o Ministério da Fazenda? Não tem data ainda, mas, assim, fique tranquila. Não, eu não sei se a Faria Lima está tranquila. A gente tem que perguntar para ele. Não, mas... eu saio... Ninguém está querendo te tocar para fora. O senhor eu imaginei que esse fosse ser das minhas últimas aparições aqui como ministro da Fazenda, mas ontem eu tive com o presidente Lula, num café da manhã, que ainda me pediu algumas coisas na saideira aí, e eu vou atender o presidente. Tipo, mas, enfim, o quê? Isso eu não vou te contar. O senhor vai viajar? Eu estou terminando. Ele pediu a viagem para a Índia? Eu estou terminando umas coisas importantes, inclusive junto ao Ministério da Justiça, na área da segurança. Tem uma viagem marcada, talvez o secretário da Receita acompanhe o presidente a Washington. Então, tem uma série de coisas que eu estou... Ele quer que o senhor vá para os Estados Unidos, se o senhor não sabe... Não falou de mim propriamente, mas a Fazenda certamente vai estar... Para a Índia o senhor vai? Também não sei, não está certo ainda. Ministro, o senhor já sabe que o Durigan vai ficar no seu lugar. Você sabe que quando eu viajo, a minha carga horária triplica, né? E quando tem fuso, assim... Aí ganha mais, por isso? Como é que funciona? Porque assim, o cara me liga 4 da tarde daqui... Mas por um motivo importante. Entendeu? Já está batido o martelo, o Durigan fica no seu lugar, Rogério Seron como secretário executivo, essa conversa já está chancelada com o presidente Lula ontem? Olha, eu não falo de nada que é prerrogativa exclusiva do presidente da República, nem de Banco Central, nem de Fazenda, porque a prerrogativa é dele. Né? Mas foi essa a sua sugestão? Mas, assim, o que eu entendo é que o presidente está muito satisfeito com os resultados que ele está observando, né, no final do seu governo. Ele entende, inclusive, que nem as pessoas, nem a oposição conseguiria imaginar que nós íamos chegar com esses indicadores no último ano de governo. E eu acredito que ele esteja um pouco certo em relação a isso. Então, ele está muito tranquilo em relação aos rapazes ali que assumiram as secretarias, e eu posso dizer, olha, eles são
grandes profissionais, grandes servidores públicos, pessoas da mais alta respeitabilidade. Até o Dario, que hoje não é servidor público, já foi da carreira da AGU. O Seron é aqui da Prefeitura de São Paulo, serviu ao Alckmin, serviu ao meu governo aqui em São Paulo. Barreirinhas é da Procuradoria-Geral do município, prestou um grande serviço ao Herba Benjamin no STJ. Você está falando de gente muito qualificada. Muito Calma que está chegando aquele momento. Estou fazendo propaganda. Eu sei, eu tenho menos de 5 minutos. Eu quero falar do seu futuro. O senhor viu que o senhor foi convocado pelo presidente Lula, né? Ele disse assim, Haddad e Alckmin sabem do papel, da missão que eles têm em São Paulo. A ministra Gleisi Hoffmann já falou da sua missão, ministra Simone Tebet, Camilo Santana, todos os seus colegas. E o senhor não é de negar missões, ministro, essa não é a sua história. O senhor foi candidato a presidente da República em 2018, no momento mais grave da história do PT, com Lula preso. O senhor foi candidato em 2022 com um desempenho muito relevante em São Paulo, responsável, certamente determinante para a vitória do Lula na eleição passada. E o senhor é hoje ministro da Fazenda. O senhor vai negar a próxima missão, candidato a governo de São Paulo? Sabe que eu estou gostando dessa situação que eu estou hoje? Porque está todo mundo me elogiando pela primeira vez. Então, eu vou ficar desse jeito mais um tempinho, porque todo mundo agora acha que foi sensacional o que aconteceu na Fazenda. Aí, no final, esse doce... Você lembra dos sacrifícios que eu já fiz. Pois é. Está confortável para mim, eu vou continuar mais alguns dias desse jeito. O que o Lula precisa te falar para o senhor aceitar? Passa por 2030. Amanda, não, uma construção política. Eu tenho 40 anos de filiação, 40 anos de filiação, e pelo menos há uns 30 anos que eu convivo com o presidente Lula. A gente tem conversado muito, eu tenho colocado várias questões para ele, que ele está considerando. Eu também estou considerando várias outras questões que ele está colocando para mim. Você está falando de duas pessoas que se querem bem e que estão evoluindo na conversa, estamos amadurecendo cenários, o que é melhor. Nós estamos em fevereiro, está tranquilo. Não é agora, não está nada tranquilo. Eu já fui... Você sabe que eu fui lançado candidato a presidente no dia 11 de setembro, faltando 3 semanas para a eleição presidencial. Ministro, era outra situação, não e eu fui para o segundo turno. Então, você precisa passar por palanques estaduais, por chapas estaduais fortes, né? Você tem falado com muita gente do PT, pelo que eu estou vendo. Muita gente do PT. Você está mais preocupada do que... É que eles estão muito preocupados, eu só estou reverberando essa preocupação. O senhor acha, nesses cenários que o senhor tem discutido com o presidente Lula, o que seria melhor na sua condição, uma candidatura ao Senado ou ao governo de São Paulo? Amanda, eu estou discutindo com o presidente, evidentemente é uma conversa, em geral, reservada, eu nem me permito abrir, porque é só com ele, né? E nós estamos com muita tranquilidade conversando sobre São Paulo e sobre outros locais. Assim. Pede minha opinião sobre as coisas, eu dou, e ele me ouve, e nós vamos caminhar. O senhor está aberto, então? A gente pode terminar com essa conclusão? O senhor está aberto a ouvir, a debater? Eu tenho uma posição, mas eu não vou deixar de ouvir o presidente da República. Mas eu tenho um posicionamento. Agora, se ele te convencer... Se eu estou conversando com ele, é porque eu respeito a opinião dele sobre a política. Eu caminho com ele há muitos anos, gosto do presidente, quero vê-lo reeleito, acho que ele está fazendo um grande trabalho. Como é que vai ser essa eleição contra Flávio Bolsonaro? É mais fácil para o PT bater Flávio Bolsonaro do que seria vencer Tarcísio, ou não dá para superestimar o adversário? Olha, esse fenômeno do bolsonarismo é muito curioso do ponto de vista político-eleitoral, porque é uma transferência de voto quase que independente do candidato. É assim que eu vejo o fenômeno, que é coisa rara na política. Em geral, transferência de voto existe, mas dessa maneira é uma coisa muito única, que eu não tenho lembrança de precedente no Brasil e poucas de precedente fora. Uma transferência praticamente automática, né? Em relação a quem ele escolher. Tanto é que você viu que, a partir do momento que se firmou a candidatura do Flávio, ele foi angariando apoio equivalente ao de qualquer outro possível candidato do campo bolsonarista.
Então, eu não vejo como... Eu vejo como indistinto, porque para o eleitor do Bolsonaro, aparentemente, tanto faz quem vai representar o Bolsonaro. É assim que eu vejo, inclusive nas conversas. Ministro, Não sendo ele, é quem ele escolher, entendeu? independentemente de quem ganhar essa eleição, Flávio, Lula ou qualquer outro candidato, em 2030 vai haver uma sucessão no PT, Amanda, eu não sei o inexoravelmente. que eu vou fazer semana que vem. Você está... Porque isso é uma construção, ministro. Não adianta o senhor responder assim. Todo mundo sabe que isso é uma construção política. Amanda, deixa eu te falar. Não, eu só ia te perguntar se o senhor tem esse sonho, mesmo assim, na sua vida, na sua trajetória política, que o senhor já desempenhou tantos cargos. Então, deixa eu te falar. Primeiro assim, pode parecer estranho o que eu vou falar, mas eu entrei na política por acaso. De verdade. Eu fui convidado pelo João Sayad para ser subsecretário de Finanças da Prefeitura de São Paulo na gestão da Marta. Não foi nem pelo PT que eu fui convidado, foi pelo João Sayad, né, que era MDBista, né, depois um pouco associado ao Serra e tal, mas foi por ele. A gestão era petista, mas o convite partiu dele. Depois eu fui para o governo federal ser sub do sub do sub. Fui ser um assessor lá, não fui para um cargo importante, fui para um cargo de assessoria. Terminei ministro da Educação e depois, agora, prefeito de São Paulo. Essa trajetória não estava programada, não foi programada por mim, entendeu? E o fato é que quando você fica à frente de um ministério, 7 na educação, 3 na fazenda, são 10 anos à frente de um ministério, 4 anos aqui na Prefeitura de São Paulo. É muito tempo. Aí você começa a perceber que você não consegue planejar essas coisas. O que você vai ser em 2030? Ainda mais num país como o Brasil. No Brasil, você fizer uma retrospectiva de quem chegou à presidência e de quem planejou chegar à presidência, tem um descompasso enorme entre uma coisa e outra. A direita planejou outra coisa. O melhor a fazer, na minha opinião, eu sempre digo isso para quem é muito ansioso. Às vezes eu vejo rapazes assim, que quando eu fui ministro, eu tinha 40 anos, eu vejo caras com 40 anos querendo planejar o seu futuro assim, até a presidência da República. Eu falo, cara, faz bem feito aquilo para que você foi convidado para fazer. É isso que é a garantia de uma trajetória. Se você ficar sentado numa cadeira pensando em outra, a chance de você errar já é grande pensando no que você está fazendo. Imagina não pensando no que você está fazendo. Então, a minha recomendação para todo mundo, entra na política, faz bem feito. Faz bem feito aquilo para que você foi convidado. É assessor especial do ministro do Planejamento, eu fui. Tentei fazer o melhor possível. Fui secretário executivo do MEC, tentei fazer o melhor possível. Se fiz ou não, é outro problema. Mas eu tentei fazer o melhor. E até aqui tem sido assim. Agora, querer planejar, ainda mais assim, prefeito, governador, mas presidente da República, é uma coisa que não funciona assim. É melhor deixar a vida conduzir, né? E você se concentrar no que é a sua obrigação, o que é a sua tarefa. Ministro, aí você tem alguma chance do destino, da providência, né? alguma coisa de escolher. Mas... É isso. Ministro, nosso tempo já se esgotou, mas eu queria que o senhor deixasse uma mensagem de despedida nesses vários eventos de despedida, mas eu acho que para a Faria Lima, para esse público, para esse palco que o senhor conviveu durante 3 anos, o que você diria para o mercado? Olha, sinceramente, eu acho que o Brasil ele pode dar um salto de maturidade muito grande. Eu acho que nós vivemos uma década muito difícil, entre 2013 e 2022, uma década muito difícil. Eu penso que nós estamos começando a sair disso. Nós temos condição de, com muita seriedade, construir uma agenda para o país. Eu realmente não acho que está difícil resolver. Tem coisas para resolver. Um país como o Brasil sempre vai ter coisas para resolver. Se a China e os Estados Unidos têm coisas para resolver, imagina o Brasil. Nós temos muita coisa para fazer, mas não é bom. Assim, por mais que você tenha a sua preferência ideológica, eu sei que é natural, né, que num ambiente desse, você vai, sei lá, encontrar 5 caras aqui que vão votar no Lula, 10, não sei, talvez nenhum,
Mas o importante é a gente não fazer disso um problema. Viver numa democracia não é um problema. Faz com o seu voto o que você bem entender, não tem problema. Mas não adote o negacionismo. Não adote. Você nunca ouviu de mim, está tudo resolvido, nós somos lindos e maravilhosos, eu fiz o... Nunca saiu da minha boca uma frase dessa. Quando a gente foi subindo graus ali nas agências de risco, todo mundo celebrando, eu falava, gente, tem muito trabalho pela frente. Era toda vez eu dizia, tem muito trabalho pela frente. E eu continuo dizendo, tem trabalho pela frente. Mas o trabalho que foi feito esses 3 anos, ele não pode ser desprezado por quem quer que seja que ganhe a eleição. É um trabalho sério, de gente séria, de gente que brigou todo santo dia para melhorar as condições desse país. Todo santo dia e toda santa noite também, em geral. É gente comprometida com o Brasil. É gente que não tem outro compromisso a não ser com melhorar as condições do país. Eu não considero que é uma boa estratégia negar isso. Não é bom. É bom dizer, olha, nós preferimos fulano que a gente acha que vai ser mais rápido, vai ser melhor, vai ser não sei o que, não sei o que lá. E aí vamos testar. O teste da história é a própria história. Não tem como prever o comportamento das pessoas. Agora, nós temos um país que tem todas as condições de bem, ainda mais nessa confusão. Imagina você a quantidade de recursos que podem ser dirigidos ao Brasil pelas condições que estão sendo criadas. Não vamos desperdiçar isso. Esse país pode dar muito certo. Todo mundo que me conhece mais intimamente sabe que a minha tese é, tem muito o que fazer, mas eu vejo uma possibilidade para esse Brasil incrível nos próximos anos, se a gente continuar perseguindo esses objetivos. Obrigada, ministro, pela sua entrevista, pelo seu trabalho. Acho que, se o público concorde ou não com o senhor, acho que ninguém tem dúvida da sua seriedade, do seu compromisso com o Brasil. Obrigada. Muito obrigado.